polêmica. Eu estou apaixonado pela Kings League, ao contrário dos meus amigos aqui da mesa. Você gosta da Kings League? Eu gosto, cara. Eu sou um gamer, né? Eu sou um videogamer ainda. E eu gosto da gamificação. Eu comecei a acompanhar. Eu já conheço algumas histórias, né? Porque todo esporte se conta uma história, né? E quando você começa a contar histórias ali dentro da... A liga começou com uma galera que você falava, tá, não sei direito quem é e tal. Já 1 ano e meio depois, você já mais ou menos sabe quem são os caras, quem são os craques. O Brasil tem um grande jogador lá que é o Kelvin, o K9, que é um fenômeno. Fez 4, 5 gols na final ontem também. Então, assim, histórias que vão sendo contadas. Eu também gosto e conheço parte da turma toda ali também, assim, né? A molecada ali jogando. Então, gosto de assistir. Mas... O que você acha que é o grande diferencial da Kings League? Por que ela é um sucesso? Assim? Por que foi esse? Porque ela sai do formato tradicional do futebol. Ele é uma opção. Eu enxergo a Kings League quase como... Não tem o futebol de salão? Não tem o futebol de praia? Quando você assiste o futebol de praia, você não quer ver o lance de futebol de grama. Você quer ver o lance de futebol de praia. Tudo bem se o cara levantar a bola e dar uma bicicleta. Você fica torcendo por isso. Acho que a Kings League caminha mais ou menos nesse mesmo lugar. É um esporte alternativo. Ele não vem aqui para substituir. Mas ele é uma Nem liga pra que... concorrer? Você acha que não concorre? Olha, para concorrer, eu acho que concorre, porque ontem eles estavam passando no mesmo horário de Barcelona e Real Madrid e eu fiquei assistindo Kings League. Aliás, cheguei nesse ponto. Os jogos são meio escondidos, esses grandes jogos da Inglaterra, Espanha, né, cara? Ontem a gente tava lá em São Roque tentando assistir, não foi assistir a conseguia. FA Cup, tava rolando Arsenal United. A gente, assinante da Disney Plus, dizia que você tinha que ter uma assinatura especial a mais pra poder assistir. Pô, Disney Plus Premium. eu falei, pô, aí não dá, né? Aí tá me tirando, velho. Pagar dentro do serviço que você já paga Exato. é uma revolta Aí é muito uma grande. Propaganda nos streams agora, cara. Isso é uma merda, velho. Isso é uma merda. Você tá vendo lá uma série, eu tava vendo meu querido zelador, de repente propaganda de carro. Aí você tem que pagar Ótima mais série. caro pra tirar a propaganda. Pois é, cara. Que Aí- isso? Putz, foge da lógica, né? Agora, ninguém assistiu Kings League aqui em casa. Cara, não assisti. A gente tava... Eu queria comer uma picanha. Eu tenho um temor, cara, que é... A gente já vive um mundo muito efêmero, as coisas são muito líquidas, o que você posta hoje, daqui a meia hora é obsoleto, você fica refém do like, que é uma coisa que gera uma ansiedade. Tudo isso pra dizer que eu acho que a gente pode ver uma geração que vai achar que 90 minutos do futebol é muito tempo. Esse é o ponto. Como uma pessoa achava que The Sopranos era lento e aí a Netflix fez um formatinho e daqui a pouco não pode maratonar a série, tem que ser de 20 minutos e aí o Best Practices da Meta e do Google fala que tem que ter 3 segundos de... E aí eu acho que a gente pode... de verdade, cara, a gente não viu semana retrasada alguém falando que o Zidane era superestimado? A gente já tá vivendo uma época em que a gente tá velho e tem que falar, mano, cala a boca, tu tá falando o que tá falando, um revisionismo desse. Eu tenho medo de que uma geração de crianças absolutamente nativas do digital achem que o Kings League é uma modalidade tão relevante quanto, tão educativa quanto o futebol. Eles entram com cartas no meio do jogo, tem um negócio assim, agora gol vale... Ó, minha carta, momento da minha carta. Aí vai lá, o presidente entra, abre a carta, assim, a carta é 5 minutos, um gol vale 2. Aí 5 minutos... É uma coisa é uma meio tabuleiro, cara. Uma coisa meio Uno, assim. Sabe o FIFA Street? Né? Hoje em dia tem um módulo lá que chama Volta. É mais ou menos nesse caminho. Cara, mas esse ponto que o Bop trouxe, eu acho que é um ponto fundamental dos tempos atuais, assim. A era das timelines rápidas tá criando uma geração que não suporta mesmo assistir mais 90 minutos. Sim. Várias pessoas que a gente entrevistou ao longo de 2024, que têm filhos, que falam dos filhos sobre como eles assistem futebol, como eles acompanham, sempre batem nessa tecla. Pô, meu filho às vezes tá vendo o jogo lá comigo, ele pega o celular, aí, pô, esquece o jogo. Ver os melhores Sabe aquele 0-0 meio que nada acontece? Puta, talvez para um menino de 12, 13 anos isso seja um martírio, né? Campeonato Paulista 0-0. Mas sabe? isso forma musculatura, isso forma paixão, velho. Eu tenho curiosidade de saber como são as escolas hoje. Se o molequinho, sei lá, palmeirense, pede um clássico pro Corinthians, no outro dia ele vai ser massivamente zoado, assim. É que, como cara, eu e como nós todos aqui a gente tem uma concepção muito hoje, assim... Estamos sendo saudosistas, Vamos talvez. lembrar, né? Quando a gente começa a gostar de futebol, não existia essa concorrência que tem hoje por atenção. Você não tinha os streamings, você não tinha essas opções de videogame. Perfeito. Né? Perfeito. Eu jogava Mario Bros. Isso. Uma coisa muito mais... Né? Assim, Obsoleta. você joga ali 2 horinhas que você não quer mais jogar. Os 90 minutos do futebol naquela época, porque você queria preencher teu tempo. A gente tinha muito tempo. E não é só isso, Lara. Também. Assim, quando... Assim...
Você falou das histórias que são contadas, né? Eram várias histórias. Primeiro porque os jogadores contavam essas próprias histórias, eles tinham a liberdade para contar essas próprias histórias, as provocações, as questões que acabaram... se você for olhar o mote do UFC, é por conta dessas histórias. O trash talk. Não é sobre quem é melhor. As lutas do John Jones, que é o Pelé desse esporte, elas são infinitamente menos vendidas do que as lutas daquele irlandês chatíssimo, Conor daquele McGregor. Por quê? Porque esse cara sabe contar uma história, esse cara sabe Por isso chamar a que eu atenção gosto do dele. público. Você entendeu? Eu Então, adoro assim, Conor. o que acontece? O futebol se contava mais histórias. O Edmundo contava uma grande história, o Edilson Capetinho, o Paulo Nunes com a sua Romário, etc e tal. Esse tipo de atleta com as redes sociais, com a mudança da sociedade... tem feito que o produto se tornasse um pouco mais xoxo. E não é só isso, assim, também. Eu vejo que, antigamente, você ir num jogo, você vai num clássico com torcida dividida, você sabendo que... Você olhar uma torcida adversária comemorando um gol, aquele grito de longe, aquele... Você ficava puto. Sem embora seu time perdeu e tudo mais, e ao mesmo tempo em estado de alerta, porque você poderia encontrar os caras na esquina. Então isso, assim, claro que isso... A narrativa toda era não diferente. é uma coisa maravilhosa você atravessar a esquina com medo de trombar a torcida independente e morrer. Mas ao mesmo tempo era um negócio que pra você é moleque, você tava na busca por essa dopamina que os caras buscam vendo o cara tinha, era nossa, mano. Era nossa. Então não era só o futebol. O jogo foi 0x0, foda-se. A gente tava com a nossa torcida. A gente comeu um pernil na porta do estádio. A gente trocou altas ideias. Uma das minhas maiores... dos dias mais deliciosos da minha vida foi quando eu cheguei às 4 horas da manhã no Morumbi, num sábado, para comprar ingresso para a final da Libertadores de 2003. A bilheteria abria 9 horas da manhã. A gente ficou ali 4, 5 horas esperando isso era cruel, e trocando ideia, mano, com os nossos, velho. Vem, Trocando ideia, contando história do que a gente já viu, quem que eram os caras que viam jogadores que eu não vi jogar, me contando como eram esses caras. E eu não vi o tempo passar. Isso acontece ainda. Tá ligado? E assim, No então, pré-jogo. é esse tipo de coisa que esse jovem que, mano, assiste futebol hoje só na poltroninha de casa, não faz a menor ideia do que é você abraçar uma pessoa que você nunca viu na tua vida, porque aquele amor, aquela paixão é a mesma. Mas eu acho que é um produto interessante. Eu acho que assim, ele não tá aí pra substituir, acho que não vai substituir. Mas a gente conversando aqui, eu penso assim, ó, hoje em dia... Eu continuo gostando mais do futebol de 11 do que da Kings League, com certeza. Mas eu já começo a olhar pra Kings League com mais amor do que eu olho pra um futebol de salão. Já me soa mais interessante acompanhar a Kings League do que o campeonato transmitido lá na Sport TV, do campeonato de salão, que eu não entendo nada e não tenho muita referência pegando. Eu acho que você traz... Aí tem a questão dos presidentes de clube, né? Porque cada presidente de clube é um grande youtuber do seu país. Então você já traz muito a molecada. É o Cazé, né? Desculpa, o Cazé não, é o Gaulês, né? Mas o Cazé transmitiu. Então, assim, essa turma toda que a molecada adora. São os... Será que pra essa molecada é mais legal ficar acompanhando Com certeza. a Leila Pereira ou o Cazé de presidente? Eles querem Com muito mais certeza. ficar vendo o Cazé e as lives do Cazé e o Cazé falando. Certeza. Então, será que a gente não tá deixando o produto futebol também ficar um pouco chato? Será que a gente não tá com dando a certeza. atenção necessária? Com certeza. Isso A também embalagem da Kings League é uma... Em alguns lugares, mas é uma aula Não, para o futebol. Assim. A com embalagem. certeza. Isso Dá que pra eu você aprendi mostrar o muito. time, Isso, como você... isso que você falou é ainda mais notório no Brasil, né? Do jeito que o Brasil trata o produto futebol. CBF, não FIA. trata como um produto. Não trata, E exato. a gente tá no momento que o boxe, a luta de boxe hoje em dia, já tem o Jake Paul. Tanto que o Jake Paul estava na final ontem. Não, Quando o Brasil ganha, ele vai do lado daquele Kelvin, o K9, ele chega pro Kelvin assim, tipo, e quer cumprimentar, e o Cazé já começa a falar na narração: tira o olho, porque parece que o Piquet, o Jake Paul e tal, tá todo mundo louco pelo moleque. E querem tirar ele da seleção brasileira. Não, e assim, tem uma Mas aí ele vai jogar onde? Ele vai jogar profissional? Ele jogaria por outro clube, não por outra seleção. Outro clube do Kings League. De futsete, tá. Não, e assim, cara, tem uma coisa que é o seguinte também. Por exemplo, se você olhar o cenário do boxe, acha um bom paralelo. Não vai concorrer, porque essas lutas desses youtubers aí é outra coisa, não é profissional. É o Jake Paul pegando um monte de aposentado, que é só o que ele faz, né? Pegando jogador, lutador de acima de 45 anos. Como é que tá o dobro da idade dele, exatamente. Aí,
você pega você olha pra isso e você fala assim, não concorre, isso é outra coisa. Mas as pessoas não estão, mas você sabe quem que é o campeão de peso pesado do boxe hoje? Eu duvido alguém dessa mesa saber. Alexander Usyk. Você sabe, porque você é o Não cara da sei. luta. Eu não fazia a menor ideia. Menor ideia. Agora a gente Não sabe acompanho. quem é o Jake Paul, mano. Então, esse é o mas meu isso- medo. Então mas não eu tem como a gente não mas não eu ver como que isso cara aí tá acontecendo na nossa frente. Não tem como a gente não ver, não tem como a gente não dizer que o futebol precisa entender o movimento e começar a tornar-se um produto, principalmente aqui no Brasil. Agora, pra mim, assim, filosofia, eu que trabalho com isso, pra mim, assim, é fundamental importância trabalhar contra isso aí, cara. Eu queria Porque um isso é uma Brasileirão- eu queria um concorrência Brasileirão de ao que eu Masters. cubro. Isso é uma concorrência Isso é legal. Isso assistiria. Isso é uma Mas isso eu concorrência ao meu time, isso é uma concorrência ao que significa pra mim, ao meu esporte. Tipo assim, claro, como tudo é no entretenimento, tudo pode ser uma concorrência. Mas eu acho que essa, de fato, é muito perigosa, porque essa não só trata da mesma modalidade, que é o futebol em si, como ela toma atenção da molecada que mais Isso. pra frente vai torcer pro meu time. Não, o cara vai torcer pra um clube de cartinha na Kings League. Vai tomar no cu, desculpa. Time de Isso é- youtuber. E eu Isso é um acho que- câncer. E eu acho que tem uma parada que me chateia. Não chateia, mas que eu acho que é o futebol, eu já falei isso. O VAR matou o futebol. O que a gente vê na quarta e domingo é o testamento. Mas o futebol que a gente, na educação física, fazia um gol e vibrava quando a bola batia na rede, esse futebol não existe mais. É Vai proibido ter que gritar ter um gol. VAR na educação física pra validar o gol de alguém. Vai ter que ter um bedel da escola fazer isso assim. Porque é esse futebol que a gente tá querendo. Então, assim, quando você instaura o VAR e ao mesmo tempo vê um concorrente como o Kings League, que é absolutamente apetitoso, é aquela. A emoção a todo aqueles momento. aqueles alimentos processados. É um Doritos contra um purê de batata. O que você vai querer? Um Doritos ou um purê de batata? Porra, velho. Então, assim, a gente tá tendo que falar, meu purê de batata é gostoso. Mas, velho. Muito palatável, né? É bom, exatamente. É isso. Você põe o Doritos na boca, foda, vai acabar com o seu corpo. Mas, assim, Mas é uma delícia. Exato. Mas é isso, a Kings League é isso, cara. Ele é pra um paladar infantil de futebol, sacou? sim. E eu acho que isso, não no curto prazo, eu acho que no médio, longo prazo, a gente pode estar diante de uma geração que vai ver o superficial como referência, sacou? Que já se reflete em redes sociais, se reflete em música, se reflete em comportamentos, em relações humanas, assim. A gente tá ficando cada vez mais distante, mais isolado entre si, redes sociais, saúde mental, se fuda. Vão achar que é um futebol on demand. O futebol nunca foi on demand. A gente tinha que esperar quarta e segunda, não. Parece que tá um play de distância pra você ver uma emoção meio artificial. Essa é a visão Nossa, que eu E tenho. outra, a gente Claramente. tinha que esperar. Hoje a gente tem. Não que, porra, nos anos 90 não jogasse esse pra caralho, né? Jogava 3 Mas, vezes por é, semana, às vezes. Exatamente, com o Paulistão durando 6 meses. Copa do Brasil no tudo meio, mais. Libertadores. Mas é uma coisa também que o futebol brasileiro precisa começar a repensar, sabe? Ter um pouco mais de. Dar um pouco mais de saudade no seu torcedor. É. Porra, a gente aqui saiu o estudo lá que o SofaScore soltou no final do ano passado sobre o número de jogos que a gente joga aqui no Brasil, assim, dos 20 times que mais jogaram no mundo, 19 são brasileiros. Sim, é absurdo, né? O City, que tá O reclamando produto- do calendário, jogou 56 jogos, o Botafogo jogou, tipo, 76. Jogou quase, não, 80 e pouco. Alguma coisa assim, jogou mais de 20 jogos a mais que o City. Você fala, caramba, cara. Não gera escassez, né? Não gera escassez. escassez Enquanto isso, do a produto, NFL entendeu? você tem o quê? 25 Isso. jogos por E ano. ganha mais ou menos a mesma coisa. A NFL, Levanta a mesma a grana. NFL, Mais que a Premier League. NFL, Então, tem que... ela dura Faz essa 4, conta aí. 5 meses, e ela tem 10 vezes menos audiência que a Premier League, mundialmente falando, mas mesmo com 10 vezes menos audiência, Fatura mais. ela fatura 3 vezes mais que a Premier League. Ela mexe com todo o país. Então, né? então é isso, a gente tem que aprender um pouco com essas coisas, cara. Então, é por isso que aqui o Eric comentou, Kings League deu audiência de um jogo do São Paulo na Copinha. Calma. Cara, eu fiz agora a pesquisa. Ontem deu 5 milhões e 300. O último jogo do São Paulo deu 1 milhão e 600. Então, não, Não, a assim, diferença eu acho é que é uma absurda, cara. absurda, assim, não dá pra negar esses números. Eu não sou, né? Assim, eu gosto de assistir e tal, mas entendo e assisto tudo isso como um grande produto. Você tem os ex-jogadores lá, você tem o Pirlo, você tem o Buffon. Então você tá lá assistindo, de repente você tá vendo os caras ali Rames também. Rodrigues, por Mas, exemplo. mas você é um perdeu cara pênalti. que eu admiro muito por isso, cara. Você tem uma visão holística. Como você foi um pioneiro do podcast aqui no Brasil, você olha o Joe Rogan Experience e acha. Você é um cara muito atento com o dedo no pulso que a galera fala pra essas coisas. Então, quando você fala, eu escuto. Do ponto de vista de Comercial. comercial de produto, é um produto impecável. Impecável. Você podia que pôr o Pirlo, não sei o quê, meio assim, carta, que gol vale 2. Parece um futebol de camarada envelopado do jeito Netflix. E transmitido pelos youtubers, sabe? Então, assim, é isso. Mas assim, se a gente tivesse 15 anos,
A gente Sim. já tá Eu pirando acho com que eu ia Pô, a pirar. gente chamava Eu o acho. Rock Go, pô. lá da Mas Inglaterra. como a gente tem mais de 30 todo mundo, velho, a gente fica meio... Sim, tá ligado? sim. A gente Agora- envelhece uns 40 anos Que bem merda do ter Kings, mais né? de 30, A né? gente, eu tô louco pra quarta-feira ver Palmeiras e Lusa. O Táticas PP, SSPP, fase. falou aqui, ó, desculpa, Rodolfo, mas entre assistir o Santos do Carille, um jogo de cartinha, eu assisto até baralho. Sinuca, né? Pega um chapéu. Mundial de truco. É, mundial de Mundial dominó. de truco. Cara, acho que pode ser um Programa do conteúdo. boi, né? Pode ser um conteúdo que daria certo na internet. Mundial nosso de truco. campeonato Sem de truco. dúvida. Gritaria, né? Os caras, Quebração de representando o mesa. Brasil. Cara, eu cheguei na exatamente. chácara final de semana, meu amigo, não tinha 4 pessoas que sabiam jogar truco no meio. Eu sou uma Eu delas. fiquei, e o Felipe não sabe jogar truco, cara. Não sei, agora Você esqueceu, né? Você Sinuca o esqueceu. pai da show. Você já viu, soube né? jogar? Já, mas eu não lembro, mano. Não lembro. Preferi jogar sinuca. Ganhei de todo mundo. Eu prefiro truco do que Kings League. Ah, Prefiro não. rouba-monte do que Kings League. Uno. Uno, pô, Uno nem se Uno fala. sai treta, Dama, velho. dama ou Kings League, dama? Bom, agora que a gente destruiu a Kings League,